Revolver é o sétimo disco dos Beatles, gravado entre abril e junho de 1966, e lançado em 5 de agosto do mesmo ano. De suas sessões de gravação nasceram também as músicas Train e Paperback Writer, que foram lançados como singles antes do lançamento do álbum. Revolver é considerado um ponto de ruptura na discografia dos Beatles. Em um processo de experimentação que havia começado com Rubber Soul, no ano anterior, os Beatles fizeram uso de inúmeras inovações em estúdio, como rastreamento duplo automático, velocidade variável, fitas invertidas, além do uso de instrumentos orientais, fazendo deste disco um dos mais importantes e inovadores dos Beatles e da história da música. O que havia começado no disco anterior se consolidou neste, e ganharia ares ainda mais fantásticos no álbum seguinte, Sgt. Pepper's. George Harrison chegou a falar que considerava que Rubber Soul e Revolver podiam ter sido lançados como volume 1 e volume 2. É neste disco também que as composições da banda se tornaram mais sofisticadas e abrangentes, abraçando temas como problemas sociais, solidão e morte. Diferentemente dos discos anteriores da banda, que foram gravados em poucos dias, neste os Beatles tiveram um tempo maior para ficar apenas em estúdio. Eles passaram mais de 220 horas gravando Revolver, fora as sessões de mixagem, enquanto Rubber Soul levou 80 horas para ser gravado. Esse tempo extra permitiu à banda fazer uso de todo e qualquer recurso que o estúdio dispunha. Este foi o último disco dos Beatles antes da banda anunciar a sua retirada dos palcos. A última turnê dos Beatles, que percorreu a América do Norte, começou em 12 de agosto e terminou em 29 do mesmo mês, e não continha músicas de Revolver, que ficaram muito complexas para serem reproduzidas ao vivo. Durante a gravação do disco, os Beatles começaram a fazer uso de drogas com mais frequência, inclusive o LSD, o que refletiu nas letras e sonoridades psicodélicas de algumas músicas do álbum. Pela primeira vez, George Harrison colocaria 3 músicas suas em um álbum dos Beatles. São elas Taxman, Love You To e You Want To Tell You. Foi o álbum que consolidou George como um compositor importante, embora ele ainda fosse enfrentar dificuldades em colocar composições suas em futuros trabalhos da banda. Estreou em primeiro lugar nas paradas dos Estados Unidos e Reino Unido, voltando à parada britânica em relançamentos de 2009 na posição número 9, e de 2022, na posição número 2. Seu único single foi Eleanor Rigby, com Yellow Submarine como lado B, tendo alcançado o primeiro lugar no Reino Unido e o número 2 nos Estados Unidos. O disco começa com Taxman, que é uma das primeiras canções de protesto da história do rock. Uma composição de George Harrison cuja letra da música faz uma crítica bem-humorada sobre o sistema tributário britânico da época, que impunha altas taxas para os mais ricos, incluindo os próprios Beatles. O solo de guitarra da música é tocada por Paul McCartney. Harrison cita nominalmente na letra o então primeiro-ministro Harold Wilson, do Partido Trabalhista, e o líder do Partido Conservador, Ted Heath. A segunda faixa, Eleanor Rigby, é notável por ser diferente das músicas pop comuns da época, apresentando uma orquestra de cordas em vez da instrumentação típica de rock. A letra da música foi escrita por Paul McCartney, e é sobre a solidão e o isolamento que muitas pessoas experimentam na vida. A música conta a história de 2 pessoas solitárias, Eleanor Rigby, uma mulher idosa que vive sozinha enquanto espera sua vida acabar, e Padre Mackenzie, um padre que prega para uma congregação vazia e se sente igualmente solitário. A música retrata a vida triste e solitária que muitas pessoas levam, apesar de estarem cercadas por outras pessoas. Com exceção de McCartney cantando, nenhum outro Beatle participou da gravação. George Martin usou um octeto de cordas, inspirando-se na famosa trilha de Bernard Herrmann, do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, de 1960. Foi o único single do disco. I'm Only Sleeping tem um solo de guitarra invertido, tocado por George Harrison, numa técnica em que a fita é tocada de trás para frente para criar um efeito sonoro único. Outra inovação da faixa é que ela foi gravada num andamento mais rápido, e desacelerada depois, dando à música um aspecto onírico, condizente com sua letra. Na faixa Love You To, George Harrison faz uso de instrumentos indianos, como a cítara, tocada por ele, a tambura, o sitar e a taba.
George já havia usado a cítara na faixa Norwegian Wood, This Bard Has Flown, do álbum anterior Rubber Soul, de 1965. A próxima faixa, Here, There and Everywhere, é uma balada de Paul McCartney gravada já no final das sessões de gravação do disco. Sua inspiração foi a música God Only Knows dos Beach Boys, que está no disco Pet Sounds, que por sua vez, foi inspirado no disco Rubber Soul, dos Beatles, no ciclo de influência mais famoso da história do rock. Yellow Submarine, lado B do único single do álbum e composição de John Lennon com a ajuda de Paul McCartney e do cantor escocês Donovan, tornou-se a música assinatura de Ringo Starr, que foi escolhido para cantá-la por ser o integrante da banda que lidava melhor com crianças. É a primeira vez que os Beatles usaram efeitos sonoros extensivamente numa música, como sons de correntes, sinos, apitos, buzinas, e até de uma caixa registradora. Os sons de ondas no mar que ouvimos na música foram obtidas com George Harrison girando a água numa banheira. She Said é uma música de John Lennon inspirada numa conversa dele, George Harrison, Ringo Starr e membros do Burns com o ator Peter Fonda, que disse saber como é estar morto, por ter morrido tecnicamente por um tempo durante uma cirurgia quando era criança. O lado B do disco começa com a solar Good Day Sunshine, que foi composta na casa e no piano de John Lennon por Paul McCartney, é conhecida por sua atmosfera otimista e alegre. A faixa seguinte, And Your Bard Can Sing, começa com um dos riffs mais famosos dos Beatles, e contém uma melodia de guitarra de harmonia estendida, tocada por Harrison e McCartney. For No One é uma balada triste que aborda o tema do fim de um relacionamento. A letra retrata a história de um amor desvanecido, onde um casal já não encontra mais a felicidade e a conexão que costumavam compartilhar. As palavras evocam sentimentos de solidão, tristeza e desilusão, descrevendo a separação de forma realista e melancólica. A faixa apresenta uma performance vocal emotiva de Paul McCartney, que transmite com habilidade a sensação de desesperança e desespero presentes na letra. A música também se destaca pela sua instrumentação, com destaque para o piano melódico tocado por McCartney, e o uso marcante do instrumento de sopro chamado trompa francesa durante o refrão. A faixa seguinte, Dr. Robert, é uma música de John Lennon inspirada em um médico muito conhecido na cena musical de Londres por aplicar injeções de anfetaminas em seus pacientes. A terceira e última música de George Harrison no álbum You Want It to Tell You fala sobre sua própria dificuldade de colocar em palavras aquilo que sentia. Apesar de ser uma música de rock com guitarras proeminentes, nota-se uma influência da música indiana, principalmente nos vocais de apoio de Lennon e McCartney. Got to Get You Into My Life foi escrita por McCartney depois dele ter visto Stevie Wonder tocar em uma boate de Londres, o que dá à música um clima da Motown. Depois de gravarem os instrumentos de sopro, uma cópia em fita dessas partes foi sobreposta acidentalmente com um pequeno atraso, dobrando assim a presença dos metais na música. Tomorrow Never Knows, a última faixa do disco e a primeira a ser trabalhada pela banda, é conhecida por ser uma das primeiras a utilizar técnicas de estúdio inovadoras, incluindo o uso de efeitos de tape delay, fitas tocadas de trás para frente e loops de fita. A letra é inspirada em textos do livro tibetano dos mortos, e é considerada um marco na música psicodélica. I'm Only Sleeping e Tomorrow Never Knows são umas das primeiras músicas pop a usar uma técnica chamada backmasking, da qual trechos de músicas são tocadas ao contrário, no caso delas, os solos de guitarra. Antes do disco ser lançado, os Beatles já haviam lançado Rain, que continham vocais invertidos, e que foi gravada nas sessões de Revolver, mas lançada antes como single. Revolver foi o primeiro disco em que Geoff Emerick, com apenas 20 anos na época, trabalhou com os Beatles como engenheiro de som, ao lado de George Martin. Ele foi um dos responsáveis por colocar em prática as ideias dos integrantes, tendo um papel importante na mudança de sonoridade da banda. Ele viria a trabalhar com o grupo ainda em Sgt. Pepper's, no álbum branco e Abbey Road. Revolver é considerado por muitos o melhor disco dos Beatles e um dos registros mais inovadores de todos os tempos. Ele marcou uma mudança significativa na sonoridade e abordagem criativa dos Beatles, levando a música pop a novos horizontes, nunca vistos até então. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muitíssimo obrigado!